Meus irmãos, eu estive meditando nas Escrituras esses dias e me surgiu um questionamento que, na verdade, é um questionamento que está na própria palavra de Deus. E o questionamento é: você entende o que lê? Você sabe que o diácono Filipe, quando o Espírito Santo o levou a evangelizar o eunuco, foi justamente essa pergunta que ele fez, que Filipe fez para o eunuco quando o eunuco estava lendo Isaías. Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta é: não. Como eu vou entender se não há quem me explique? E eu acredito, queridos, que esta situação do eunuco, ela pode ser uma situação muito comum nos nossos dias, e não por um relaxo. O eunuco estava lendo a Bíblia, ele queria entender. Então, com base nisso, eu decidi gravar essa aula com vocês para a gente meditar num texto da palavra do Senhor. Esse texto parece ser um texto muito claro, mas às vezes parece que não. Na prática de vida parece que é um texto não muito vivido, que é Mateus capítulo 5, verso 13. A Bíblia diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui, o Senhor Jesus está dando um ensino muito claro, e eu gostaria de compreender com vocês esse texto, de meditar com vocês nesse texto, para que ele ainda fique muito mais claro para nós, para que a gente possa aplicar ele de uma maneira muito eficaz na nossa vida. Bom, são 3 coisas importantes aqui que a gente precisa compreender. Primeiro, o quê? O que Jesus está definindo o cristão, o ser humano que acredita nele, o devoto? Ele está chamando a pessoa de sal. Então, nós somos considerados sal. Se nós cremos em Jesus, nós somos devotos de Jesus, nós temos a nossa piedade voltada a Jesus, a nossa vida de fé é uma vida voltada a Jesus. Então, nós somos o sal. Agora, onde nós somos este sal? Nós somos na terra. Sal da terra. O sal direcionado para a terra, para este mundo, para esta sociedade, para este ambiente onde a gente vive. E o terceiro, qual que é o objetivo desse sal? O texto deixa de forma clara. Apesar de não estar claramente escrito isto, fica implícito, mas de uma maneira muito fácil de perceber. É influência. Por isso que Jesus pergunta: se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? A questão do sabor é tocar a influência. Toca na influência. Toda mulher que faz o seu alimento, o sal é um fator preponderante ali no preparo. Faltou ou sobrou sal, estragou a comida. Por melhor que seja o insumo, a carne, o legume, ou que seja que ela esteja cozinhando, se sobrou sal ou faltou sal, estragou. Então, Jesus levanta essa questão. E se o sal perder o sabor? A palavra sabor, ali, ela significa ser tolo, agir tolamente, fazer-se tolo, perder sua força e perder sabor. Olha como a palavra sabor, ela fala muito mais a respeito de sabedoria e tolice do que a respeito de sabor, propriamente dito, como nós entendemos hoje. Como Jesus está comparando nós, cristãos, com o sal, então nós precisamos entender isso. Essa questão do perder o sabor, ela significa que uma pessoa cristã, que por definição é uma pessoa sábia, separada para Deus, passar a agir como uma pessoa tola, vulgar, sem valor, ela perderá suas propriedades. Assim como o sal pode vir a perder o seu sabor, um cristão que começa a agir de forma tola, ele também vai perder a sua propriedade, a sua função de existir. A função do sal sempre foi dar sabor e preservar da corrupção. Aqui no texto, mais em relação ao sabor do que à própria corrupção. Mas a gente pode trabalhar essas duas propriedades juntas, que vai ficar bem claro o que Jesus quer dizer aqui. Meu irmão, é muito triste a gente observar que alguns cristãos estão perdendo o seu sabor porque estão abandonando a cultura do reino
para assimilar uma cultura pagã nas suas vidas, no seu cotidiano. E isso, infelizmente, é algo muito triste, porém é muito real e, infelizmente, está se tornando mais comum. Os cristãos estão pensando cada vez mais, não os cristãos, né? Alguns cristãos estão pensando cada vez mais parecidos com pessoas não cristãs. Aqueles que deveriam ser o agente transformador está perdendo a sua propriedade transformadora de trazer sabor e preservar da corrupção. Quando um cristão começa a assimilar a cultura pagã dos nossos dias, a maneira sensual de se vestir, começa a assimilar os gostos, a linguagem, as formas que este mundo tenebroso assimila como padrão correto, quando os crentes começam a ter seus gostos parecidos, a sua linguagem parecida, a sensualidade no vestir parecido com as pessoas deste mundo, ele está perdendo o sabor. É isso que o texto quer nos ensinar. É isso que Jesus deixou ensinável. Às vezes as pessoas leem, mas não entendem o que está escrito. Elas não percebem o espírito que está na letra, o motivo daquele ensino. Jesus está dizendo, vocês que são cristãos, vocês têm algo de especial. E vocês não podem rebaixar esse padrão, diminuir esse padrão, diluir esse padrão para se parecerem com outra coisa que vocês não deveriam ser. Então o sal, se ele perde a sua propriedade, ele não presta para mais nada. Essa é a sequência do texto. Nós, como cristãos, nós estamos aqui como agentes de transformação e não agentes de assimilação da cultura pagã. Nessas épocas do ano, junho, julho, é muito comum cristãos começarem a flertar com festa junina, a flertarem com festas mundanas. Por quê? Porque eles estão perdendo a capacidade de influenciar. E este é o maior mal que um crente pode viver na sua vida aqui no mundo. Porque a pergunta seguinte é como restaurá-lo? Como é que a gente vai restaurar isso? Jesus está falando na primeira pessoa. Como restaurá-lo? A pergunta é feita de uma maneira a atrair uma resposta óbvia. Não dá. Por isso que o texto continua. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha a consequência de um crente que deixa de exercer a sua chamada para ser influenciador da cultura e começa a ser influenciável pela cultura pagã, aonde ele está inserido. Ele não serve para mais nada, ele perdeu a utilidade, ele perdeu a serventia. Agora, há uma serventia, na verdade, para ele. Porque o texto ali, ele até pode parecer um paradoxo. Não servirá para nada, exceto. Ou seja, há uma função para ele. Ser jogado fora e pisado pelos homens. E aqui o sal, ele era usado para descongelar neve, né? Ainda hoje é usado dessa forma. E evita também o congelamento. Porque uma mistura de água com sal para se congelar, ela é necessário uma temperatura de ao menos menos 20 graus Celsius. Enquanto a água sem o sal, ela congela a zero. Então, meu irmão, Jesus está nos dizendo de forma clara que nós, crentes, não podemos perder a nossa capacidade influenciadora. Eu não sei o quanto a cultura deste mundo toca dentro do seu coração. Isso é algo muito íntimo. Mas uma coisa eu posso te afirmar categoricamente. Se a cultura pagã deste mundo te influenciar e você permitir isso por tempo na sua vida, você vai perder sua propriedade. Você vai ser jogado no chão e os homens vão pisar sobre você. Quem nunca ouviu em ambientes de trabalho homens que não são cristãos depreciarem cristãos de segunda qualidade, vamos dizer assim, né? Cristãos que não levam Jesus a sério. São chamados de crentinhos, são chamados de vários nomes pejorativos, porque até o ímpio sabe o que um cristão deve fazer. Agora, quando esse cristão perde o sabor e começa a querer misturar a sua conduta com a conduta pagã para tornar atraente a mensagem do evangelho, ou mesmo porque ele está se desviando mesmo, essa pessoa vai ser jogada no chão e vai ser pisada pelos outros. Se você quer respeito aonde você está, se você quer respeito da sua fé, respeite a sua fé. Viva a sua fé de forma íntegra, pura, correta.
E aí Deus vai te dar grande graça. Você vai conquistar o respeito das pessoas. Daniel, na corte de Nabucodonosor, conquistou o respeito por quê? Porque ele dormia com as mulheres da Babilônia? Porque ele comia tudo que a Babilônia entregava para ele comer? Não. Daniel é um símbolo de um cristão no meio do mundo, aonde o alimento que alimenta esse mundo não é o alimento que nos alimenta. A cultura deste mundo não é a cultura que nos satisfaz, não é a mesma cultura que a nossa. Nós somos um povo estrangeiro neste mundo. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você não vencer a cultura deste mundo e influenciá-la, você vai ser influenciado. E o teu final vai ser este que você está lendo na tela comigo. Jogado fora e pisado pelos homens. Aqui e na eternidade, sendo lançado fora da presença de Deus. E o lugar fora da presença de Deus na eternidade chama-se inferno. Não brinque com a sua salvação, não brinque com o que Deus colocou na sua vida. Não se renda à cultura deste tempo. Influencia. Você foi chamado para influenciar e não para ser absorvido por essa cultura. É isso que Jesus estava dizendo e ensinando no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se vocês perderem essa capacidade influenciadora de vocês, de dar sabor, como vai ser a sua restauração? É impossível, né? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu espero ter ajudado você e eu espero do fundo do meu coração que você avalie a sua conduta, vigie o teu coração. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Se o seu coração está, de alguma maneira, sendo influenciado pelo mundo, pela cultura pagã deste mundo, meu irmão, volta atrás, dê um passo atrás, não continue nesse caminho, porque esse caminho é de destruição, é de angústia para você, e Deus não tem prazer no seu sofrimento. Que Deus abençoe você e te dê a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.